Vamos, irmãos, para o livro de Provérbios. Logo após aí o livro dos Salmos, nós encontramos Provérbios. Nós vamos começar hoje uma nova série de estudos, mensagens, agora sobre o livro de Provérbios. O que nós vamos aprender, nós vamos ver é que longe de ser uma coletânea de provérbios orientais, antigos, que foram arrumados e colocados aqui de uma forma aleatória, existe uma lógica, existe uma arrumação, existe uma organização quando nós começamos a ver e a estudar o livro de Provérbios. A autoria máxima foi dada a Salomão, mas nós vamos encontrar mais alguns outros autores também aqui compondo o livro de Provérbios, juntamente com os provérbios de Salomão. A grande parte do livro é composta de provérbios deste sábio rei de Israel, o homem mais sábio, e somente Cristo foi mais sábio do que ele aqui neste mundo. Nós também encontramos ditos dos sábios, nós vamos encontrar também as palavras de Agur e as palavras de Lemuel. Então, o livro de Provérbios possui a autoria máxima do filho de Davi, o rei de Israel, mas nós vamos encontrar aqueles que também participaram, foram usados pelo Senhor para formar este grandioso livro. Nós vamos hoje começar a estudá-lo e vamos ver a sua parte introdutória, os versículos de 1 a 7 somente. E depois, então, à medida em que formos vendo, nós vamos explicando mais como se desenvolve. Hoje nós vamos falar um pouco daquilo que o livro de Provérbios tenta nos passar, e de imediato ele vai nos mostrar que a sabedoria é algo extremamente prático na linguagem bíblica. Na linguagem do Antigo Testamento, nós vamos notar que não adianta nada o homem possuir uma inteligência sobremaneira, um QI elevado. Não adianta ele ser superior ao homem mais inteligente que você conheça nesta terra, sem a sabedoria divina. E esta sabedoria, ela sempre ela inclina o coração do homem a fazer algo, a praticar aquilo que o Senhor ensina. Então, a abertura do livro de Provérbios vai nos encaminhar para isto. E desde cedo nós vamos começar a perceber que o seu tema ele é recorrente. Uma verdade que também precisa ser dita, informada também, a princípio, de início, é que a literatura sapiencial, ou os escritos proverbiais, não contém aquilo que é muito comum na linguagem do judeu, do hebreu do Antigo Testamento. Você não vai encontrar nenhum elemento que aponte para como a adoração acontecia naquele período, nenhuma referência a sacrifícios, a animais, a incenso, a templo. E notem que a linguagem proverbial, ela também teve uma finalidade naquele período evangelizadora, missional, vamos usar esse termo também. Ou seja, a literatura bíblica nos mostra que quando Salomão ele recebeu muita gente durante o seu reinado, os reis e os príncipes dos outros povos se dirigiam até o rei de Israel para saber e conhecer a sua sabedoria. Então, era muito comum entre os reis no Antigo Oriente Próximo o uso de provérbios, de enigmas, de palavras de sabedoria. E nessa história você vai lembrar comigo que a rainha de Sabá se dirige até Israel, a Jerusalém. Ela ficou sabendo da fama de Salomão e ela então procurou realmente atestar se este de fato era um homem muito sábio, como diziam. E a história de Salomão na Bíblia relata que ela de fato testou em todos os enigmas, provérbios, ditos de sabedoria, e todos eles foram respondidos por Salomão. A rainha de Sabá então ela sai maravilhada com o Salomão, mas muito mais do que isso, e aqui eu estou trazendo para vocês o fio da meada. Ela sai exaltando o Deus de Salomão, o Deus de Israel. Então Salomão escreve provérbios, e muitos outros foram escritos que não foram registrados aqui, com uma finalidade única: testemunhar a glória do Deus de Israel e mostrar qual é de fato o verdadeiro princípio da sabedoria.
é aquele que faz com que o homem busque a Deus, procure a Deus e viva para a glória dele. Então, à medida que nós formos estudando, esses detalhes sempre eles virão, e eu farei pontes e procurarei então esclarecer para vocês a riqueza que será para nós e o desafio também de estudarmos Provérbios. Vamos olhar então versículos de 1 a 7 inicialmente. Na introdução ao livro, nós temos aí quem de fato foi o autor máximo, principal, como eu falei para vocês, e também nós vamos ver como Salomão já apresenta o que ele pretendeu escrever. Provérbios de Salomão, diz o versículo 1, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, na introdução ao livro de Provérbios, nós percebemos Salomão cercando a palavra sabedoria com diversos termos paralelos. Observem novamente para o texto. Observem que ele vai usar a palavra sabedoria associando-a à instrução ou ensino, a discernimento e inteligência ou entendimento, prudência, conhecimento e discrição, ciência, poder de se governar, ou seja, autocontrole. Só que esta série de palavras utilizadas por Salomão, elas precisam ser compreendidas por nós à medida em que nós estudamos o livro, porque esses termos eles vão se expandindo, eles vão se reforçando, eles vão sendo enriquecidos à medida em que estão associados ao verdadeiro conceito da sabedoria, que nós encontramos aqui inicialmente no versículo de número 7. Então, é como se, por exemplo, Salomão estivesse tomando estas palavras, associando-as à sabedoria, e como disse um antigo estudioso do Antigo Testamento, dividindo a simples luz do dia da sabedoria em seu arco-íris de cores diversas ou constituintes. É como se ele tomasse a sabedoria e apresentasse todo o seu valor e beleza por meio das cores de um arco-íris. Então, esses conceitos, conhecer, ser inteligente, ensinável, entender, ser prudente, eles caminham juntos à expressão sabedoria na língua hebraica, que quer dizer hakam, porque sem ela, tudo isso que for praticado pelo homem não terá nenhum valor diante de Deus. Então, o princípio do saber, ele é crucial para todo o desenrolar do entendimento que nós vamos ver daqui para frente. O desenvolver a habilidade, ou seja, de buscar a sabedoria e de aplicá-la diariamente. Tudo isso nós vamos ver à medida em que formos estudando Provérbios, aprendendo. Por exemplo, não entrando ainda na questão em si, mas quando nós seguirmos capítulo 8, versículo 8 e 19, nós já vamos ver aí a expressão do proverbialista chamando o filho para escutar a palavra de sabedoria, que vem de seu pai e de sua mãe, para que fuja da gangue de malfeitores, que ele vai apresentar mais à frente, tentarão torcer a mente e o coração do jovem para que não seja sábio, mas louco, insensato, usando o seu conhecimento, usando a sua inteligência, usando a sua capacidade de realização, não para o bem, mas para o mal. Então, todos esses termos, eles se completam um ao outro e qualquer um deles pode ser utilizado para representar o todo da mensagem de Provérbios, que é o desejo que Salomão teve de imprimir no coração dos jovens de seu reino a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Notem que ele não usa o livro direcionando especificamente para um filho. Ele poderia ter escrito para Roboão, mas ele o dirige aos jovens, segundo o versículo de número 4.
aos simples, para que eles adquirissem prudência, conhecimento e bom siso. E aí, a partir desta colocação, ele vai usar uma expressão fortemente paterna: filho meu, escuta, filho meu, ouve. Então são termos bonitos que nós vamos encontrar também no livro de Provérbios. Agora vamos analisar esses termos específicos hoje, só para termos uma ideia também introdutória do assunto. Por exemplo, Salomão usa o termo instrução. Vejam só, versículo de número 2, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, versículo 1 diz aí, para aprender a sabedoria, e aí vem o termo paralelo, e o ensino. Então, a instrução ou o ensino, nós vamos ver no livro de Salomão, inclui as noções bíblicas de correção e disciplina. A palavra instrução, ela sempre está ligada à palavra repreensão. Lembram quando Paulo orienta os pais na carta aos Efésios, diz que os pais não deveriam suscitar a ira aos filhos, mas criá-los na disciplina e admoestação do Senhor, ou seja, na instrução do Senhor, no ensino da palavra do Senhor. Então, o que Salomão está mostrando é que quando o assunto diz respeito a apresentar o caminho da verdadeira sabedoria para o jovem, isso vai além de sentar-se e conversar com ele e apresentar alguns simples padrões de comportamento. Não. O que ele está mostrando é que este ensino, ele vai incluir as noções bíblicas a respeito do que vem a ser correção e do que vem a ser disciplina. Provérbios vai mexer muito com a gente, porque são valores que hoje em dia estão sendo esquecidos. Por exemplo, quando a instrução vem da parte do sábio, diz: a vara da disciplina nunca pode se afastar de seu filho. Mas aí o Brasil vem com a lei antipalmada. E aí você é desafiado a seguir a sabedoria que provém do ensino da palavra do Senhor e que diz que a palmada é boa no momento certo, no lugar certo e na hora certa, ou você vai temer a homens e dizer: não, mas a lei brasileira diz que a gente não pode mais bater no filho. Não pode. Não pode fazer isso. Então, nós vamos percebendo esses valores que são revelados quando nós estudamos o livro. Discernimento, vejam ainda no versículo 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender ou discernir as palavras de inteligência. Discernimento, na linguagem do Antigo Testamento, na linguagem salomônica, vamos dizer assim, envolve olhar para o centro de um problema e discernir as diferenças que estão em jogo, fazendo as escolhas certas, as escolhas ponderadas. Então, alguém que é sábio, de discernimento, pode ler a situação nas entrelinhas e saber, então, considerar e fazer a melhor escolha possível. Então, instrução, discernimento, observem que caminham juntos, são dois termos que caminham juntos à palavra sabedoria, então reforçam esse sentido. Prudência também, observem, diz a Escritura, versículo de número 4, o provérbio vem para dar aos simples prudência, o que também pode significar a esperteza, a habilidade, a astúcia, a destreza. Então, no contexto do livro de Provérbios, a sabedoria que vem da piedade, do temor ao Senhor, a prudência que vem deste conhecimento, faz com que o jovem seja astuto e esperto nos melhores termos. O versículo 3 diz que estes provérbios tinham por finalidade fazer com que o jovem obtivesse ou alcançasse o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, ou seja, ele caminhasse bem, com prudência, ele saberia proceder corretamente, julgar corretamente, agir com equidade e justiça. Vocês lembram da história de Salomão, quando, por exemplo, ele foi desafiado a demonstrar
ou aplicar, como ele mesmo ensina no livro, tal sabedoria, vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Essas inserções, quando possíveis, elas serão feitas também para a gente entender o significado destas expressões. Primeiro Reis, capítulo 3. A partir do versículo 16. Primeiro Reis 3, 16 em diante. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele, ao rei Salomão. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então, olhem só o desafio posto diante do rei Salomão, para demonstrar de fato a sua sabedoria. Duas mulheres com bebês vindo ao rei para um julgamento. Uma mulher matou acidentalmente seu filho ao deitar-se sobre ele durante a noite. Contudo, antes que a outra acordasse, segundo o contexto aí, a mãe da criança morta trocou em secreto os bebês. Então, obviamente, a mãe do bebê vivo notou a diferença quando acordou no outro dia. E agora, diante do rei, ele precisava resolver essa questão. Então, olhem só, versículo 23. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por nenhum modo o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira ao menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O astuto, prudente, segundo Provérbios capítulo 1, rei Salomão, declarou que a criança viva deveria ser partida ao meio, dividida em duas partes, para que cada mulher saísse satisfeita. Mas vejam que a mãe verdadeira, horrorizada, disse: Deixe que ela leve, eu quero meu filho vivo. Mas a insensata, aquela que era falsa, que foi que ela disse: Se não vai ser meu, também não vai ser dela, vamos cortar o menino. De fato, o rei, na hora, soube quem era a verdadeira mãe. E diz o texto sagrado que depois que a nação soube deste veredito, ficou maravilhada com a prudência que Deus havia outorgado de seu rei. Então, voltem para Provérbios comigo. Esse é apenas um exemplo, uma ilustração para entender como é importante, então, como é importante olharmos para esse livro e percebermos que nele nós encontramos palavras de sabedoria. Ou seja,
à medida em que estivermos estudando provérbios e procurando aplicá-los para o nosso viver diário, nós estaremos seguindo, de fato, não ditos antigos, que seriam aplicáveis aos dias do rei Salomão, não. São palavras eternas de vida e é a sabedoria de Deus que vem e fala para nós ainda hoje, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. A palavra conhecimento, ainda aí no versículo 4, em Provérbios, não é meramente obter informação, saber alguma coisa, mas é saber e fazer o que Deus requer de nós da forma mais consistente possível. O conhecimento, então, deve caminhar junto à sabedoria, porque senão jamais glorificaremos a Deus. Como a prudência, como o juízo, como a justiça. A sabedoria, então, de Deus, em sua palavra, direcionará o cristão naquilo que ele deve fazer. Às vezes nós temos dificuldade de tomar decisões, e estas decisões, às vezes, não são tomadas por nós com sabedoria, porque, de fato, nós não somos um povo, em nosso tempo, dado à meditação, à reflexão sobre a palavra, à busca em entender, por exemplo, como podemos agir prudentemente ou astutamente para o bem em determinadas situações. Porque rapidamente nós queremos ver o assunto resolvido, o caso resolvido, mas não buscamos seguir os princípios da palavra de Deus. Então, este conhecimento, ele diz respeito a saber e fazer o que Deus requer de nós da melhor forma possível. A palavra para conhecimento, ela é usada como um paralelo direto da expressão sabedoria, nos versos que descrevem o temor do Senhor. Veja o versículo 7, por exemplo. Mais adiante nós vamos ver no capítulo 9 a mesma associação. O temor do Senhor é o princípio do saber. Vejam que conhecimento está ligado à sabedoria, está ligado ao ensino, está ligado a entender qual o propósito de Deus para nós. Então, discrição, crescer na ciência, saber se governar, são outros termos que também ocorrem aqui. Você deve entender provérbios e parábolas, segundo o capítulo 6, as palavras e os enigmas dos sábios, para adquirir habilidade, para crescer prudentemente. Então, veja que esses termos, discrição, que aponta para uma prudente organização, um prudente planejamento, crescer no saber ou crescer na ciência, que significa compreender a verdade, poder se governar, que é ter habilidade ou adquiri-la a partir do verdadeiro conhecimento de Deus. Tudo isso então vai encerrar com a expressão introdutória de Salomão. E no versículo 7 nós temos então o objetivo máximo. O porquê de tudo isso, qual a razão de buscar o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Ou como diz o salmista também, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam conhecimento todos os que o praticam. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas o que é que o insensato faz? Eis o contraste aqui que já começa a ser apresentado. O insensato ou o louco despreza tudo isso. Ele despreza a sabedoria, ele despreza o conhecimento, ele despreza o ensino. Aqui eu cito outro estudioso do Antigo Testamento, uma das maiores autoridades hoje em estudo do Antigo Testamento, o Bruce Waltke, que ele diz: aquilo que o alfabeto representa para a leitura de textos, aquilo que as notas representam para a leitura da música e os números para a matemática, o temor do Senhor representa para a obtenção do conhecimento revelado deste livro. Ou seja, queremos obter conhecimento da palavra de Deus? Queremos obter o conhecimento do livro de Provérbios, que forma o cânon das Sagradas Escrituras, que é a verdade de Deus? Precisamos adquirir sabedoria.
Assim como os números, eles vão nos ajudar para a matemática, o alfabeto, para nós lermos os livros. Sem sabedoria, irmãos, é impossível que os homens conheçam verdadeiramente a palavra de Deus. E aqui me permitam as conexões que são necessárias com outras passagens da Bíblia e que são importantes para nós. Por exemplo, vamos para o Salmo 14, versículo de número 1. Salmo 14, versículo de número 1. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria que vem de Deus, o ensino. E justamente isto nós encontramos em outras passagens da Bíblia, como o Salmo 14, versículo 1. Vamos ler juntos? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, sem a sabedoria divina é impossível ler a Escritura e entendê-la corretamente. Nós vamos ler como um livro qualquer, como um livro que possui diversos aspectos literários, como Provérbios, ditos ou enigmas de Salomão. E o insensato em seu coração, ele despreza a sabedoria e o ensino. Por isso que é importante, irmãos, ao estudarmos o livro de Provérbios, incentivarmos também o seu conhecimento, não somente entre nós mais maduros, mas também, ou principalmente, para aqueles para quem Salomão, primeiramente, objetivou escrever este livro. Deus fez com que Salomão e os demais sábios escrevessem o livro de Provérbios para a instrução futura, para o ensino dos mais jovens, para mostrar-lhes o caminho que devem seguir. Haverá um contraste que nós vamos ver à medida em que estivermos estudando, entre as palavras do Pai, entre as palavras da sabedoria, que vai ser apresentada como se fosse uma mulher, entre as palavras do engano, da gangue dos arruaceiros ou dos insensatos, e a personificação da mulher adúltera como aquela que tenta afastar o jovem do caminho da sabedoria. E em meio a isso, os exemplos extremamente práticos de um homem que era profundo conhecedor da vida debaixo do sol. Nós temos estudado isso aos domingos. Então Deus o fez extremamente sábio, este rei, para que, sendo usado e inspirado pelo Senhor, registrasse tudo aquilo que precisássemos ou deveríamos saber. Veja um outro texto também correlato nesta conclusão aqui, ou aplicação final que eu gostaria de fazer do estudo introdutório, né, da apresentação ao livro de Provérbios para nós. No livro de Provérbios, vamos para o capítulo 10, e vejam comigo o versículo 23, outra passagem também importante. Veja que ao longo da Escritura, não somente aqui em Provérbios, nós vamos notar que o caráter que mais difere do sábio, que é mais diferente de alguém que é sábio, é a insensatez. É a loucura de dizer em seu coração: não há Deus. Aí você tem, versículo 23 de Provérbios 10, olhem só que interessante, vamos ler. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio, o verdadeiro conhecedor, ele procura ser sábio, ou seja, adquirir a habilidade de praticar aquilo que Deus requer dele. Como diz o profeta, o que é que Deus requer de nós? O que é que Deus requer de ti? Que pratiques a justiça, a humildade, o que andes humildemente com o teu Deus, que ames ao Senhor, que caminhe em integridade. O homem que é inteligente faz isso. Perceba, irmãos, que o contexto hoje não é diferente dos dias de Salomão. Nós admiramos muitos homens inteligentes do nosso tempo, que usam bem as palavras, que sabem ensinar outras áreas da ciência, mas a grande maioria deles não demonstra verdadeira sabedoria porque não temem ao Senhor. Torno a lembrar a vocês, certo autor comentando Provérbios, ele disse, uma vez,
não adianta termos uma inteligência superior à de Albert Einstein. Este conhecimento ou esta inteligência, sem a verdadeira sabedoria, não vale nada para Deus. Em outras palavras, se não é usada para o louvor de Deus, ou para o louvor a Deus, não resta nenhum valor. Então, entender Provérbios e aplicá-lo e ensiná-lo para nós e para os nossos filhos faz toda a diferença quando nós percebemos quem mais à frente se torna a verdadeira e perfeita personificação da sabedoria. Com esse texto eu quero encerrar então 1 Coríntios capítulo 1. Vamos para lá. 1 Coríntios capítulo 1. Meu esforço, portanto, nesta noite é animá-lo para que, à medida em que formos estudando o livro de Provérbios, você seja desafiado a entender como é importante a palavra sabedoria na Bíblia e como ela está ligada à verdadeira inteligência, ao verdadeiro conhecimento e ao verdadeiro ensino. 1 Coríntios capítulo 1, verifiquem comigo, diz a Escritura Sagrada, a partir do versículo de número 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, diz o apóstolo Paulo, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, vejam a expressão sabedoria usada por ele, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, insensatez para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O apóstolo está citando Isaías, mas em que contexto? A sabedoria deste mundo, a inteligência insensata, que não teme a Deus. Onde está, versículo 20, o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca? Aqui ele vai explicar a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por isso que o temor do Senhor é o princípio do saber. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A diferença ainda hoje, irmãos, aqueles que não aceitam o Evangelho ou buscam sinais ou buscam sabedoria. Eles não querem um Evangelho, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, versículo 24, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os homens ainda hoje buscam sinais e sabedoria. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, e a loucura de Deus mais sábia do que todos os homens desta terra. A quem vamos buscar? A quem iremos recorrer? Que palavra vamos ouvir? Que provérbios serão interessantes para nós e para os nossos filhos e para a igreja do Senhor? É justamente a respeito disso que nós vamos caminhar e aprender durante um bom tempo juntos, sendo desafiados a conhecer mais a Deus e buscar o caminho da verdadeira sabedoria por meio do livro de Provérbios. E não tenhamos dúvida, o objetivo de Salomão de levar o Evangelho em seu tempo, apresentando o Deus de Israel, certamente culmina e se centraliza naquilo que mais adiante vai ganhar uma proporção maior e crescente em sua palavra sabedoria, quando ela encontra a verdadeira e perfeita aplicação em Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de começarmos a estudar um novo livro juntos, o livro de Provérbios. E como é bom aprender
aos pés do Senhor a verdadeira sabedoria. A sabedoria que provém do temor ao Senhor. O temor que nos faz abraçar a Tua palavra como verdadeira e reconhecê-lo como verdadeiro Deus, Senhor sobre tudo e todos. A palavra que para o mundo é loucura, mas é sabedoria que vem do Senhor, que é mais forte do que os homens, embora revele fraqueza para um mundo vaidoso, orgulhoso e arrogante em uma sabedoria carnal e insensata. Concede-nos, ó Senhor, o desejo de buscar-te e de aprendermos mais e mais com este livro precioso de Provérbios. A sabedoria, o bom siso, o conhecimento, a prudência, a habilidade de viver e servir ao Senhor e de te glorificar através do conhecimento e do saber. Ajuda-nos, ó Senhor, a aprendermos e a crescermos e que tudo isso vise tão somente a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.